Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato com tempos limitados para perguntas, respostas e comentários. O tema de hoje tem a ver com uma profecia de Atos dos Apóstolos. Pois é, para muita gente, Atos é um livro histórico, não deveria ter profecias, mas tem. Pelo menos é assim que é entendida uma referência no capítulo número 15, versículo 16, quando, naquela discussão a respeito da inclusão ou não dos pagãos que se convertiam ao cristianismo, à fé cristã, sem passarem pelo judaísmo, surge alguém falando sobre o tabernáculo de Davi que seria reedificado. Evidentemente, essa referência de Atos 15 e 16 é uma reminiscência de uma profecia anterior do Antigo Testamento. Mas o que nós queremos discutir é o seguinte: depois você vê na matéria de abertura detalhes a respeito do texto. Agora, a referência à reedificação do tabernáculo de Davi se cumpre no fim dos tempos, lá em Israel, com a reedificação do templo de Jerusalém, ou já se cumpre hoje, desde os tempos dos apóstolos, por meio da existência da igreja. Nesse caso, um cumprimento espiritual e não necessariamente material, com tijolos, etc. Como você entende essa palavra profética que foi proferida ou invocada num momento muito importante em que os líderes da igreja estavam decidindo os rumos que nós, não judeus, deveríamos ter ao aderir à fé cristã? É importante saber e é importante também usar isso para refletir sobre o nosso papel e a nossa expectativa em relação ao futuro. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos mais uma vez no programa Vejam Só, nesse formato importante, com tempos definidos e com temas polarizados para que você possa tirar suas próprias conclusões. Esse programa é feito em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem presentes para você. Basta votar na enquete que está no site vejamsó.com.br para participar do sorteio. Os nossos convidados de hoje são Bispo Hildo Melo, mais conhecido como Hildo Melo, mas é José Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, Bispo, tudo bem? Tudo bem, paz e graça, uma alegria, Heber, poder estar aqui mais uma vez para falar sobre a Palavra de Deus. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia e é a sede da denominação que o senhor preside? Ela fica na Rua das Rosas, número 445, ali no bairro de Mirandópolis, bem próximo à estação Praça da Árvore do metrô. E trata-se da Igreja Metodista Livre, da qual ali eu atuo como pastor, mas sou bispo, o supervisor nacional da igreja aqui no país. Temos cultos, o culto principal às 18 horas todos os domingos e todos são bem-vindos. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, mais uma vez conosco, o evangelista e professor Ernesto Yazulaitis. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, e professor na Faculdade de Teologia da sua igreja, a FAESP. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Paz e graça. Paz e graça, reverendo Heber Cocarelli, Bispo Hildo. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez e gosto de sempre parabenizar a RIT, o Vejam Só, e toda a profissionalização de vocês. Levam muito a sério essa questão de avançar sobre o conhecimento da Palavra de Deus. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Onde fica a unidade que o irmão leciona, a FAESP? Fica na sede do Belém, Belenzinho, Rua Conselheiro Cotegipe, número 273, FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Lá tem curso de bacharel, teologia, curso médio, curso básico, e todos os que quiserem avançar no conhecimento, a FAESP estará de braços abertos para recepcioná-los. Seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Amém. Vamos ver a matéria que apresenta o tema, aí você vai ver a profecia de Atos. Atos tem profecia, vejam só.
a igreja iniciando a sua caminhada, ainda com a liderança dos apóstolos, que andaram ao lado do Mestre. Eles percebem que algumas dificuldades estão aparecendo. Afinal de contas, o Evangelho começa a ganhar espaço, chegando a outras culturas, outros povos. E isso, então, traz algumas questões que precisam de um tratamento mais cuidadoso. Para isso, é feito um grande concílio, com a presença dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que a liderança da igreja pudesse examinar a questão sobre a circuncisão de gentios, que gerava muita controvérsia. Durante o debate, depois da fala de Barnabé e Paulo, que tinham o ministério mais ligado ao povo gentil, Tiago então toma a palavra e, durante seu discurso sobre o assunto, faz uma referência a uma profecia registrada no livro do profeta Amós sobre a reconstrução de Jerusalém. Vamos ler esse versículo. Está registrado no livro de Atos, capítulo 15, versículo 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Por que Tiago escolheu essa passagem em especial da Escritura para afirmar seu apoio à admissão de gentios na igreja? Os profetas do Antigo Testamento concordam com a mensagem de Amós e, de fato, falam da mesma coisa. Na verdade, o Espírito Santo está falando por intermédio deles. Por todo o Antigo Testamento, lemos que Deus proclama a mensagem de esperança. Apesar do Senhor punir o seu povo, ele não o rejeita, pois concede-lhe a promessa de restauração. Como Tiago está fazendo uma citação de um texto bíblico do Antigo Testamento, é importante lermos essa passagem também. Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Depois de lermos o texto, vamos para a pergunta tema do Vejam Só de hoje. A profecia dita lá em Atos 15:16 se cumpre na igreja hoje ou se cumprirá para Israel? Ao analisarmos a profecia, temos em mente essas duas possibilidades. Ela pode, primeiro, ser uma referência messiânica ao reino universal do Messias, ou ainda uma referência, como muitos estudiosos afirmam, para Israel. Alguns ainda são mais audaciosos e dizem que essa reconstrução aconteceu no ano de 1948, com a formação oficial do Estado de Israel. Essa posição é muito controversa, porém, existem aqueles que apoiam sim essa possibilidade. Lemos os textos bíblicos, vimos em qual situação ele foi usado e qual era o contexto. Agora, precisamos responder uma delicada pergunta. Essa profecia é para a igreja ou para Israel? Fique ligado, hoje teremos muito assunto para debater. O Vejam Só está apenas começando. Muito bem, nós temos hoje conosco dois professores, né, que vão tratar dessa questão sobre a profecia que a gente viu aí na matéria de abertura. Ela se refere aos tempos do fim ou já está sendo cumprida? O bispo José Hildo Melo, líder nacional da Igreja Metodista Livre, ele é um aficionado dos temas escatológicos. O senhor tem até um blog, né? Tenho sim. Qual é o blog? escatologiacristã.blogspot.com. Então, bispo, o senhor, como é o mais velho do debate, sim, o senhor vai começar. O senhor tem até 4 minutos para expor o ponto de vista que o senhor vai defender no próximo bloco. Bom, o ponto de vista que eu vou defender é de que Tiago, o apóstolo, naquele concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da história da igreja, que ele trata especificamente da questão dos gentios, né, como parte do corpo de Cristo, como parte da igreja. Ele não está fazendo ali uma profecia. De fato, ele está fazendo referência a uma profecia já feita por Amós
capítulo 9 de Amós, versículo 11. E ele está dizendo que este fenômeno da conversão dos gentios, que se multiplicava cada vez mais, os gentios já eram naquela oportunidade em maior número do que os judeus, né? E isto era o cumprimento da profecia de Amós. Veja só, eu peço a permissão de ler aqui o texto bíblico, a partir do versículo 14, né? Dizendo já, Tiago, as seguintes palavras: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele começa a citar as palavras de Amós, dizendo que essas palavras de Amós, profecia de Amós, aqui estavam tendo cumprimento, conferindo com aquilo que se passava, ou seja, a conversão dos gentios, fazendo parte da comunidade judaica de Cristos, daqueles que eram o povo agora de Deus, era um cumprimento profético. Ele cita, então, conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. O que é que está acontecendo? Os demais homens, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, estão buscando ao Senhor. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi, uma vez caído, agora havia sido restaurado. Esse tabernáculo é o próprio Cristo, é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós somos o templo de Deus. Disse no seu sermão, o último sermão de Estevão, quando ele está prestes a ser apedrejado, ele diz assim: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O autor de Hebreus vai dizer que todas aquelas coisas do Antigo Testamento, incluindo o próprio templo e os seus sacrifícios e todo o sacerdócio cerimonial levítico, eles eram representações, eles apontavam para uma realidade que agora se vê em Cristo e em sua igreja. Portanto, o tabernáculo caído foi levantado e Cristo é o templo. Cristo. A gente tem 12 referências no livro de Apocalipse a templo e todas elas dizem respeito ou a Cristo, ao próprio Deus como templo, ou então a sua igreja, ou nós como corpo espiritual de Deus, somos casa de Deus. Numa conversa com a mulher samaritana, que é conhecida, uma passagem bem conhecida, lá em João capítulo 4, a gente vê uma pergunta da mulher samaritana: por acaso é aqui neste monte o lugar certo da adoração, aqui em Samaria, ou é lá em Jerusalém? E a resposta de Jesus, ela tem tudo a ver com esse momento aqui, com essa passagem, com esse momento do primeiro concílio em Jerusalém e com a profecia de Amós. Ele diz assim: olha, vem o momento e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é nem neste monte e nem naquele monte. Não é uma questão de ser em Jerusalém, num templo físico, e nem em Samaria ou em qualquer lugar. Nós somos o templo de Deus. Deus habita no meio de nós, onde 2 ou mais estiverem reunidos, e esse tabernáculo edificado traz os gentios para próximo e cumprindo aquele propósito de Israel de ser bênção para todas as famílias da terra, profecia dada a Abraão. Muito obrigado, Bispo Hildo. Nós vamos dar também 4 minutos agora ao irmão professor Ernesto Yassulates, que é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, professor da FAESP, Faculdade do Estado de São Paulo, né? O senhor dá aula do que lá? Várias matérias, teologia sistemática, história eclesiástica, hermenêutica. Maravilha. Graças a Deus, várias disciplinas. 4 minutos para o senhor expor seu ponto de vista. Amém. Primeiramente, parabéns pelo Bispo Hildo, pela explanação. Que Deus abençoe esse debate e que os telespectadores possam realmente ser agregados com tudo que for falado aqui neste debate. A minha posição é diferente da do Bispo Hildo, até porque quando o apóstolo Tiago, que neste caso é irmão de Jesus, ele faz a referência
sobre a restauração e reedificação do tabernáculo de Davi, claro que ele faz esta referência a Amós propositadamente. Por quê? Qual era o contexto daquela discussão? Foi praticamente o primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém, 49 depois de Cristo. Qual que era o contexto? O contexto era exatamente após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a proliferação do Evangelho, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele envolve os apóstolos para que o Evangelho fosse difundido. E nós vemos que na primeira viagem de apóstolo Paulo e Barnabé, que foi a sua primeira viagem missionária, eles vão primeiramente para a região da Galácia, Ásia Menor, e ali eles passam por Seleucia, Salamina, Perge, Panfilha, Icônio, Antioquia da Psídia, e muitos gentios eles são associados e agregados à igreja, porque a profecia de Isaías 42, que fala do servo do Senhor, de Jesus 42:6, que fala que ele seria luz dos gentios, já estava sendo cumprida ali naquele momento da era apostólica. Mas nós vemos que os gentios, eles estavam se agregando à igreja em muito maior número do que os próprios judeus. Então, quando Paulo e Barnabé retornaram da primeira viagem missionária, eles expuseram todos os feitos do Espírito Santo ali naquelas regiões, e nós vemos um feito muito maravilhoso em Listra e Derbe, quando Paulo, ele ora por um coxo de nascimento e ele é curado, e causa um alvoroço tamanho naquela cidade que chamam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, que eram deuses romanos, claro, com nomes distintos, mas paralelos aos deuses gregos. Mercúrio simbolizava Hermes, que era o porta-voz do deus maior, que seria Zeus. Então eles denominam Barnabé como Zeus e Paulo como Hermes, que seria o porta-voz. Quando Paulo e Barnabé expõem todas essas questões ali em Antioquia da Síria, os fariseus se levantam contrários. E note que os fariseus, eles eram aqueles bastante ortodoxos no judaísmo, e eles abraçavam o Talmud com 613 regras ao pé da letra. Então eles disseram o seguinte: não, os gentios não podem somente crer em Jesus, precisam se circuncidar. Por isso que Tiago, ele toma a palavra e fala a respeito dessa profecia, que a gente vai dar continuidade nos próximos blocos. Muito bem, muito obrigado. A gente agora quer saber de você, aí de casa, qual a resposta que você daria para essa questão. No vejamsó.com.br você tem a seguinte enquete, vamos lá. Na sua opinião, reedificar o tabernáculo de Davi é uma referência à restauração do templo em Jerusalém? Segunda, ao reino universal de Cristo, que já acontece? Terceira, não sei, ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete está concorrendo ao livro do pastor Edésio Tchequer, Detalhes do Fim, uma obra também ligada às questões escatológicas, tá? A gente vai sortear aqui hoje, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, para quem votar na enquete, já está concorrendo. Por isso, vota todo dia, tá bom? E anota o telefone da grade para você ligar amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 31 15 08 19. 0 operadora 11 3115 0819. Hoje eu estive lá na grade e eles estão com muitas novidades para o ano 2018, muitas mesmo, cursos novos de 1 módulo ou 2 módulos, cursos bem focados, bem assim,
práticos em todas as áreas, coisa muito boa mesmo. Liga amanhã no horário comercial e se informa sobre as várias possibilidades de você se beneficiar com os cursos da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. 600 filiais no país, claro, nem todas têm esses cursos, mas você se informa direitinho amanhã no horário comercial, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, no formato de debate presidencial, como a gente costumou apelidar aqui. Hoje, conosco o Bispo José Hildo Melo, que vai inquirir o professor Ernesto Iassulates, da Igreja Assembleia de Deus, a respeito do tema que nós estamos discutindo. Aqui se refere à ideia de se reedificar o tabernáculo de Davi, mencionada em Atos 15:16. Bispo Hildo. Querido pastor Ernesto, você concorda que o apóstolo Tiago, ao citar o texto, a profecia de Amós, ele estaria com a intenção de demonstrar que aquela profecia de Amós tinha realmente ali cumprimento no fenômeno da conversão dos gentios, que Deus estava, de fato, edificando a sua igreja como esse templo, como esse tabernáculo que atraía e que incluía, né, a parede da separação caindo e de ambos os povos Deus fazendo um povo, e isso estava, esse edifício, esse novo edifício que é a igreja, estaria sendo ali o cumprimento daquela profecia. Por isso ele estava usando, você vê assim, desse modo, como é que você enxerga isso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O senhor compreendeu? Compreendi. 3 minutos para a resposta. Inclusive, até dar continuidade com a minha introdução, sim, que acabou não dando para eu fazer um fechamento. Então, eu já vou fazer o fechamento respondendo. Perfeito. Né? O porquê o apóstolo Tiago, ele recorre a Amós? Exatamente por todo aquele alvoroço que os fariseus iniciaram em Antioquia da Síria. Os fariseus disseram o seguinte: não é necessário somente os gentios aceitar Jesus, precisa se circuncidar. E teve uma grande contenda entre eles, Paulo e Barnabé, que tiveram que levar o caso lá para Jerusalém. Então eles pegam alguns representantes dos fariseus e levam juntamente com Paulo e Barnabé para fechar a questão. O que primeiro pega a palavra é Pedro, antes de Tiago. Então a ênfase era a respeito do que Deus estava iniciando em relação aos gentios, porque isso deixou a mente dos judeus confusa. Calma aí, se Deus tem que reedificar o tabernáculo, não teria que reedificar agora? Aí Pedro e Tiago estão dizendo, calma aí, Amós disse que começa primeiro pelos gentios. A reedificação do tabernáculo de Davi é após o tempo dos gentios. Então a reedificação do tabernáculo de Davi se dá no milênio. E é isso que Pedro primeiro toma a palavra e fala, olha, realmente, até o meu pensamento estava confuso a respeito desse fato. Por quê? Deus fala com Cornélio, centurião romano. Um anjo avisa ele para que mandasse servos até Jope, na casa de Sirbão Curtidor. Lá encontraria um homem chamado Pedro. Pedro, próximo de meio-dia, ele vai ao terraço para orar. Ele recebe um arrebatamento de sentidos, onde ele vê um vaso grande descendo, parecendo um lençol com 4 pontas, e naquele lençol, animais quadrúpedes, répteis, aves, e uma voz dizendo, por 3 vezes, mata e come. Então, Pedro estava reticente para entregar o evangelho para os gentios, porque tinha uma ordem dos fatos, e nós vemos em Amós
essa ordem dos fatos, porque Amós capítulo 9, versículo 9 a 13, diz o seguinte, que para que a tenda de Davi fosse restabelecida, primeiro Deus tinha que tratar com Edom e as diversas nações. Então, Edom e as diversas nações são os gentios. Depois que Deus desse um tratamento para os gentios, que aí está incluso a instituição da igreja, aí sim restauraria o tabernáculo, que é no milênio. Muito obrigado, professor. Bispo Ildos, 3 minutos para os seus comentários. Pastor Ernesto, a ordem que você coloca então é que a questão dos gentios, ela precede, ela vem primeiro e depois a questão do tabernáculo. Bom, a minha leitura aqui das palavras, como o próprio Tiago as coloca, vê numa ordem inversa àquela que você vê. Por exemplo, a partir do versículo 15, conferem com isso as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ele coloca isso em primeiro lugar. E em consequência disso, veja bem a expressão já do início do versículo 17. Para que, ou seja, a reedificação do tabernáculo caído vem primeiro, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Portanto, ao meu ver, pelo menos eu não consigo enxergar de outra forma. A reedificação do tabernáculo teria já acontecido em Cristo e com o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, de maneira que a igreja agora é o templo de Deus, é o corpo de Cristo, Deus habita, o Espírito Santo já foi derramado, está ali na igreja e a igreja torna-se esse canal que alcança todas as famílias da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O tabernáculo então já está restaurado, tem o poder de fazer discípulos de todas as nações, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e se estendendo aos confins da terra. Então o tabernáculo primeiramente é reedificado para que possa esse tabernáculo reedificado ser esse canal de bênção para todas as famílias da terra. Então eu vejo nessa ordem, eu sei que você colocou numa ordem e coloca isso ainda como uma profecia, mas eu não vejo que ele estivesse, Tiago, fazendo a profecia. Ele estava interpretando a profecia já feita de Amós e dizendo, olha, o que está acontecendo é exatamente o que disse o profeta Amós. O tabernáculo foi reedificado, o Espírito Santo foi sobre ele derramado, aquela parede de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubada e sobre o fundamento de profetas, como diz o apóstolo Paulo, né, e dos apóstolos, Deus edificou esse edifício, esse tabernáculo, ele edificou. E nós somos agora a casa de Deus. Essas palavras que estão saindo agora da minha boca são todos textos bíblicos. Nós somos casa viva, templo vivo de Deus. Deus habita em nós e por isso os gentios estão sendo abençoados. Muito obrigado, bispo. Professor Ernesto Yassulaites, da Igreja Assembleia de Deus, vai agora fazer a primeira pergunta dele ao bispo. 3 minutos. Bispo Hildo, dando continuidade a essas explanações, até o meu apontamento segue essa sequência de gentios e restauração de Israel, porque a restauração do tabernáculo de Davi é a restauração, não deixa de ser a restauração de Israel. E corrobora esse meu pensamento com Atos 1, versículo 7. Jesus dizendo para os discípulos que o interpelaram: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Ou seja, quando que restaurará todas as coisas? A restauração, inclusive, do tabernáculo de Davi. Minha pergunta: se o tabernáculo de Davi já estava restaurado, por que os discípulos perguntaram para Jesus quando restaurará Israel? Muito bem. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. 3 minutos, bispo. A questão de Israel, por exemplo, Cristo, ele é o Messias. Ele é o Messias de quem? Ele é o Messias de Israel, prometido. Há apenas uma única oliveira, como a gente vê Paulo se referindo ao povo de Deus, a Israel, em Romanos capítulo 11.
Jesus vem para os que eram seus. Ele é judeu. Mas os seus, de um modo geral, não receberam. Por isso, na sua grande maioria, foram cortados fora daquela oliveira, daquele mesmo tronco, daquela mesma árvore. Cristo é a videira verdadeira, eu poderia dizer, Cristo é a videira verdadeira. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os gentios que vão crendo, vão sendo enxertados. Eles que não eram povo, agora são povo. São herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. São deles as alianças, a promessa, a terra, tudo lhes pertence, porque encontram-se em Cristo. Os que estavam alijados de todas essas promessas, essas bênçãos, agora em Cristo fazem parte dela. E eles fazem parte então desse Israel de Deus, dessa oliveira. Os judeus podem ser novamente reenxertados, podem ser colocados de volta se abandonarem sua incredulidade e tiverem fé em Cristo. Isso nós encontramos lá. Portanto, a restauração de Israel seria a restauração, digamos, quando ele vai restaurar todas as coisas, quando essa oliveira estiver completamente plena, quando ela estiver cheia de gentios convertidos e de judeus, de modo a satisfazer o propósito divino. Quando a sala do banquete estiver completamente plena, quando estiver o céu podendo já ser visto com representantes salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus profetiza a destruição do templo, mas ele nunca profetizou uma reconstrução do templo e nem uma reconstrução da cidade. Ele profetizou a destruição dela. A restauração de Israel, a restauração de todas as coisas, é aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, quando em Cristo convergirem todas as coisas, né? E isto se cumpre através da igreja. Essa igreja que é esse mistério de Deus que engloba o Antigo e o Novo Testamento e que constitui um único povo, porque Deus é um único Deus e tem um único povo, e esse povo originalmente judeus tinha já pro propósito incluir os gentios. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, a minha visão é que se cumpre na igreja, em Cristo, essa restauração plena de todo Israel. Professor Ernesto, seus comentários em 3 minutos. Muito obrigado, Bispo Hildo, pela sua explanação. Dando sequência ao meu pensamento de que existem fases, a mente de Deus, ela é uma mente progressiva, paulatina, gradativa, e as profecias igualmente. Então, quando Jesus é interpelado pelos discípulos a respeito da restauração de Israel, é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: calma, uma coisa de cada vez. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E inclusive, as palavras de Jesus, Mateus capítulo 24, ele diz que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações e então viria o fim. Vejam bem, o evangelho do reino seria pregado inclusive após o arrebatamento da igreja, pregado na grande tribulação, porque é o evangelho do reino. Evangelho do reino é para os israelitas, para os judeus. Não está falando de arrebatamento, ou seja, Jesus arrebata a igreja só depois que o evangelho for pregado a toda a criatura, não é isso. O evangelho do reino é exatamente para os judeus, para os gentios, porque ainda não estavam restauradas as coisas. Então, quando Jesus diz para eles pregarem o evangelho, ele estava focando e enfatizando exatamente os gentios que foram enfatizados por Amós. Tanto que no versículo 13 de Amós, Amós diz o seguinte, que depois que todas essas coisas acontecerem, que Edom for evangelizado, todas as nações, a tenda de Davi for restabelecida, reconstruída, o que acontecerá no versículo 13? O que planta, ele vai alcançar o que colhe. O que está dizendo aqui? Uma prosperidade plena, restauração de Israel no milênio, porque ainda todas as coisas não estavam cumpridas, ainda os gentios estavam se formando e sendo maiores em números até do que os próprios judeus,
Então, para que o que plantasse alcançasse o que colhia, que é a prosperidade plena no mundo perfeito, milenial, era necessário a evangelização para os gentios. E no tocante ao tabernáculo de Davi, ele ainda não estava restaurado. Por quê? O tabernáculo restaurado é unidade de tribos. Se você for analisar na instituição do tabernáculo, norte, sul, leste, oeste, 3 tribos em cada ponto, formando as 12. Fala unidade das 12 tribos. As 12 tribos estavam dispersas, porque só estariam unidas em Jesus. Muito bem. Terminamos a primeira rodada. Vamos para a segunda. Bispo Hildo, sua segunda pergunta. Sobre aquela questão de restaurar, quando vai restaurar Israel, Jesus responde que não compete a eles saber os tempos, mas o que é que eles deveriam fazer era pregar o Evangelho, receberem esse poder ao descer sobre nós, serem minhas testemunhas. Mostra o seguinte, que eles têm um papel decisivo na restauração plena de todas as coisas. E como é que a igreja participa, não como mera espectadora, mas como protagonista dos eventos escatológicos, como partícipe do plano de Deus, como agente escatológico, fazendo discípulos de todas as nações. Jesus, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, ele diz assim, que é necessário que esse evangelho, é necessário que ele reine, colocando os seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo. Portanto, o último inimigo é a morte, e a gente sabe que é só por ocasião da segunda vinda de Cristo que a morte, o último inimigo, será destruída. Portanto, esse reino de que Paulo fala, que é necessário que ele reine, só pode ser aqui e agora e não no milênio futuro. E eu pergunto para você, é realmente necessário a reconstrução de um templo físico em Israel no milênio, onde vai ter sacrifício? Isso realmente é profetizado por Cristo? Você encontra alguma profecia no Antigo e no Novo Testamento a respeito dessa restauração nesses termos? Essa é a pergunta. O senhor entendeu? Sim. 3 minutos. A restauração do tabernáculo de Davi não é exatamente a restauração do templo. Aliás, a restauração do templo faz parte da reedificação do tabernáculo de Davi. Por quê? O que seria a restauração do tabernáculo de Davi? O estabelecimento pleno do reino de Israel, que vai ocorrer só no milênio. Quando nós analisamos as profecias, e eu gosto de uma profecia de Jacó e Israel para ajudar, em Gênesis 49, 10, ele diz: os seus irmãos te louvarão, o cetro não se arredará de ti, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló. Aí eles se congregarão os povos. Essa congregação dos povos de maneira plena, em torno de Siló, que é a própria pessoa de Jesus, Shiló, a quem pertence o bastão real, o domínio, a quem pertence o reino legítimo. Então, Siló é Jesus. Jesus vai congregar todos os povos, plenamente falando, no milênio. Tanto que quando Moisés ele recebe a planta do tabernáculo, ele recebe a planta que tipologicamente apontava para a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Novo revela o Antigo. O tabernáculo ele precisava da unidade das tribos em torno de Siló, que é a pessoa de Cristo, que tipologicamente o tabernáculo, ele demonstrava a pessoa de Jesus em todas as facetas, peças, etc. Altar do holocausto, pães da mesa dos pães da proposição, candelabro com 7 lâmpadas, altar do incenso, véu, corpo de Cristo, a arca da aliança, a presença plena de Deus que vai se concretizar no milênio, a presença de Jesus restaurando exatamente as profecias que Deus fez para Davi, né? Então, o tabernáculo significa a presença de Deus. Significando a presença de Deus, nós temos dois versículos em Salmos 89, 3, 4, que diz o seguinte: fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. A descendência de Davi ainda não estava estabelecida com todas as tribos.
Todas as questões não estavam reedificadas, o concerto ainda não estava consolidado. Inclusive, quando a gente faz análise das alianças nessa questão dispensacionalista, aliança abraâmica, aliança palestina, terra, aliança davídica, trono do Messias no milênio, e o novo concerto, a nova aliança concretizada no milênio literal. Muito obrigado. Bispo Hildo, 3 minutos para os seus comentários. Tá, mas em Cristo Jesus, que ele é o descendente de Davi, não é? Ele é o rei, o Messias em que se cumpre aquelas profecias. Ele tem um reino eterno. E nós, em Cristo, também não somos filhos de Abraão, não nos tornamos parte, herdeiros da promessa. Veja, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, nesse sentido, se cumpre em Cristo, se cumpre na igreja, se cumpre em nós, que agora podemos participar dessa herança que antes pertencia única e tão somente ao povo judeu. Nós não éramos povo, agora somos povo, em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. E o Cristo, ele estabelece um reino, ele veio trazer um reino, mas é um reino eterno, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou para Pilatos, né, naquela conversa com Pilatos, ele diz: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. E para os discípulos, ele disse assim: olha, o reino de Deus não vem com aparência física, e nem vocês vão dizer, ele está ali, em Jerusalém, por exemplo, ou acolá, em qualquer outro lugar. O reino de Deus está em vós, em vós. Então, esse reino de que nós cremos é um reino que está em processo. Cristo, antes de subir aos céus, o que ele disse? Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Nós somos súditos de Deus, estamos como agentes do reino, pregando o evangelho. Para mim não existe evangelho do reino distinto do evangelho. O evangelho é o evangelho do reino porque é o evangelho do Cristo. Cristo que significa Messias, Cristo, o Senhor que significa poderoso, todo-poderoso, aquele que é realmente o que tem o poder de governar. Então, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, 2 referências a Ele como Rei majestoso. Portanto, na minha opinião, o Evangelho é um só. E esse Evangelho que é um só é o Evangelho do Reino. Por quê? Porque à medida que as pessoas se convertem, elas são imediatamente tiradas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Nós estamos no reino. O reino está no meio de nós. Só que esse reino ainda não se manifestou de maneira física e visível. Como Jesus disse, ele não é de maneira física e visível, é como uma semente pequena, às vezes ínfima, mas ele cresce, ele está entre nós. E nós agimos como agentes do reino, como sal da terra, como luz do mundo, trazendo glória a Deus, tirando pessoas das trevas, transportando para a luz. E um dia, todas essas profecias se cumprirão plenamente na eternidade, na nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, onde Cristo será o templo, onde Deus será o próprio templo, e a luz e a glória, e nós ali viveremos com Ele para sempre, quer sejamos judeus ou gentios crentes em Cristo. Muito obrigado, Bispo. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o último bloco desse programa. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Pois bem, esse é o programa Vejam Só, no formato de debate com tempos definidos. E a palavra agora vai para o professor Ernesto Yasulaitz, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, ele que é professor da faculdade dessa denominação e vai fazer a segunda pergunta dele ao Bispo José Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, a minha segunda pergunta, ela irá trafegar com alguns conceitos de pré-milenarismo e amilenismo, tá? O pré-milenarismo, ele postula que Jesus, ele retorna fisicamente para a implantação do milênio. E nós vemos que na patrística, muitos pais da igreja defenderam o pré-milenarismo, ou seja, a vinda física de Jesus real
literal, para a implantação de um milênio literal e não alegórico. Sim. Vários postulados foram feitos a respeito do pré-milenarismo por Pápias, Justino Mártir, Irineu, Apolinário, Tertuliano, até Inácio, que era bispo de Antioquia da Síria, que era discípulo de Pedro e de João, ele defendeu o pré-milenarismo. O próprio Policarpo, bispo de Esmirna, defendia essa posição. E bem sabemos que o amilenismo, ele tem dois grandes eixos fundamentais. O primeiro eixo como o amilenismo clássico, ou seja, o milênio espiritual ocorre nos céus, de Warfield. E o amilenismo agostiniano, que o próprio nome diz, de Agostinho, que esse milênio espiritual ocorre nos céus. A minha pergunta é a seguinte: se o milênio ele não é literal, como que a gente lida então com Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que João vê aqueles que não aceitaram a marca da besta, eles ingressando, ele viu tronos, e desses tronos ele viu aqueles que foram degolados na grande tribulação por não aceitarem a marca da besta. E eles ingressaram num milênio literal. E quando nós analisamos as 7 cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, Jesus fala para Tiatira, em uma das suas promessas: a quem vencer receberá vara de ferro para governar as nações. Aqui está falando de um milênio literal ou alegórico. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Bispo Hildo, 3 minutos. O único texto bíblico que trata de milênio é Apocalipse capítulo 20. Muitos na história, com toda sinceridade, interpretaram aquele texto como significando um período de 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, né? Mas temos que levar em consideração o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo aquilo que foi registrado nos evangelhos, jamais fez menção a um reino milenar após a sua segunda vinda aqui na terra. Os apóstolos, igualmente, ao escreverem as suas epístolas, nada disseram a respeito de um reino milenar de Cristo após a sua segunda vinda aqui na terra. Mas todos eles, Jesus, em primeiro lugar, falou sobre o reino de Deus mais do que falou sobre qualquer outro assunto. E ele começa já dizendo sobre a chegada do reino. E ele diz: está próximo o reino. Logo mais a seguir ele diz: eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino. Ele diz: é chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo, né? E a hora já chegou de ser expulso o príncipe desse mundo. E quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairia muitos a si. Ele, quando ressuscitou, falou 40 dias aos discípulos e diz que o tema ali ministrado por Cristo foi o tema do reino de Deus, e ele não estaria falando tanto sobre o reino de Deus como falou durante os 3 anos e meio de seu ministério, e agora 40 dias intensivo ainda falando sobre o reino de Deus, para falar sobre algo que aconteceria após a sua segunda vinda, mas algo que tem muito a ver com a missão da própria igreja, porque a igreja é agente do reino de Deus, sal da terra e luz do mundo, está fazendo discípulos de todas as nações. Quando ele sobe aos céus, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra, e portanto ide fazer discípulos de todas as nações. Ele sobe e ele está sentado aonde? Num trono, onde ele reina. Jesus não será rei, ele já é rei e ele reina. Devemos interpretar Apocalipse capítulo 20 à luz de tudo aquilo que Jesus ensinou. A chave hermenêutica para a interpretação são as passagens, são as parábolas do reino, são todo o ensino de Jesus que temos, e Jesus falou mais sobre o reino do que falou sobre qualquer outro assunto. Portanto, nós temos muita informação, ainda que ele não tenha falado sobre o milênio literal de 1000 anos depois. Então, esse período de 1000 anos significa o quê? Um período pleno. 1000 anos é a ideia de plenitude. Cristo reina, e ele reina desde que ele foi assunto aos céus. Ele reina, e diz o apóstolo Paulo, é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, e o último inimigo é a morte. A morte é destruída por ocasião da segunda vida. Portanto, esse período de reinado de que Paulo fala é um período que se dá aqui agora, em que os inimigos são colocados um a um debaixo dos seus pés. Portanto, essa é a chave hermenêutica baseada nas palavras de Paulo e de Jesus para melhor interpretação de Apocalipse capítulo 20.
Muito obrigado, bispo. Seus comentários, professor. A chave hermenêutica para Apocalipse, capítulo 20, é a literalidade e não a alegoria, a menos que alguém se utilize de um método alegórico. Mas eu me utilizo do método literal. Tá? Por que eu me utilizo do método literal? Se eu tenho que alegorizar Apocalipse capítulo 20, os 1000 anos, porque o próprio Daniel analisou as profecias de Jeremias e chegou à conclusão de que os 70 anos de cativeiro estava findado. Então, a própria chave hermenêutica de Daniel era literal. Então, ela tem que ser uníssona, essa chave hermenêutica. Então, me utilizando dessa chave hermenêutica de Daniel, que é a literalidade e não a alegoria, até porque as 70 semanas de Daniel não são alegóricas, elas são literais. 69 semanas já cumpridas. Ele fecha 3 blocos. 7 semanas, 62 semanas, fica faltando a 70ª semana. As 7 semanas, se são semanas de anos, e são 7 vezes 7, 49 anos da ordem da reconstrução do templo, dos muros por Artaxerxes até o término da reconstrução, 49 anos, 445 a.C., até 396. No segundo bloco, o próprio Daniel diz que 62 semanas e será retirado o Messias. 62 semanas dão 434 anos. 396 até a retirada do Messias bate exatamente 434 anos em torno de, né? Fechando as 62 semanas literais. Então a 70ª semana, que são os 7 anos da grande tribulação, também é literal. Daí, por conseguinte, Apocalipse capítulo 24, os 1000 anos também são literais. A respeito do tempo dos gentios, que nós estamos vivendo o tempo dos gentios, Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesus dizendo: e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Qual que é o tempo dos gentios? É exatamente o término da grande tribulação, quando Jesus virá fisicamente, porque no arrebatamento ele vem invisível para o mundo, mas visível para a igreja. E o próprio Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele diz que então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem e todas as nações vão ver, corroborando com Zacarias capítulo 12, 9, que Jesus, ele vem no Monte das Oliveiras, todas as nações vêm e planteiam como se planteia um unigênito. Então é literal, a vinda de Jesus e os 1000 anos. Bispo José Hildo Melo, sua última pergunta, por favor. Tá. Antes de fazer a última pergunta, tenho tempo então para poder fazer um comentário aqui. É o próprio Senhor Jesus, pastor Ernesto, que diz que o reino dele não vem com aparência física. Que nem vão dizer que está aqui ou que está acolá. Não sou eu, é Jesus quem disse isso. Então, se você interpretar isso literalmente, terá que interpretar que não haverá um reinado milenar aqui, baseado exatamente nas palavras de Jesus, e não num texto apocalíptico que é cheio de figuras de linguagem. Se você tem que interpretar figuradamente um dos dois, um texto apocalíptico ou as palavras de Jesus, qual deles você vai interpretar figuradamente? Se Jesus é quem diz: o meu reino não vem com aparência física, nem dirão ele aqui ou lá, ele é um reino figurado, as palavras de Jesus, então eu devo interpretá-las como? De que maneira? E eu aproveito para fazer a minha pergunta aqui, né? Porque Jesus também falou: o meu reino não é desse mundo, né? O reino dele é de um nível espiritual. A pergunta que eu faço, já que você citou Daniel e disse que você interpreta Daniel de maneira adequada e literal, né? Ainda que tenha um intervalo que não está lá nas palavras de Daniel, você coloca um intervalo, né, de 2000 anos, que não tem nada ali, mas tudo bem. Eu quero perguntar para você, baseado naquele sonho de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, daquela estátua, diz que nos dias do 4º reino, Deus suscitaria uma
pequena pedra tirada da rocha, não por mão humana, e que ela rolaria e se chocaria com essa estátua nos dias do Quarto Império, que é o Império Romano. Interprete para mim, literalmente. Então, o reino de Deus começou no Império Romano, nos dias de Cristo, ou ele foi adiado para depois da sua segunda vinda? Para ser literal e coerente com o seu próprio pensamento, como é que você interpretaria as palavras de Daniel capítulo 2? O senhor entendeu a pergunta? Sim. 3 minutos. Primeiro, para mim, de Gênesis a Apocalipse, a palavra é inspirada. Não é só a palavra de Jesus, Apocalipse também é. Então, a unidade escriturística, 2 Timóteo, capítulo 3,16, toda escritura é devidamente inspirada, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, sabendo que nenhuma profecia foi de particular interpretação, porque todos os homens falaram sobre exatamente o que Deus queria falar, né? Então, toda a escritura é boca de Deus. Senão eu estou relativizando a palavra e eu caio no liberalismo teológico. Mas vamos lá para o Daniel capítulo 2 da estátua. Eu quero, concomitante com Daniel capítulo 2, também falar de Daniel capítulo 7. Porque capítulo 2 é a estátua de Nabucodonosor, então é a história dos impérios mundiais vistos sob a perspectiva humana. No capítulo 7, Deus utiliza animais para falar com Daniel, que é uma perspectiva divina. Então, na perspectiva humana da estátua, cabeça de ouro, Império Babilônico. Os ombros e peito de prata, Império Medo-Persa. O ventre, a coxa, Império Greco-Macedônico. A perna de ferro, Império Romano, e os pés de ferro e barro. Aí já não é o Império Romano, aí já não é o Império Romano. Então, o Império Romano é ferro. Os pés de ferro e barro são nações poderosas e nações frágeis. Aí está mostrando exatamente, após a derrocada do Império Romano, a fragilidade dos reinos, seja nações com regime ditatorial, seja democrático. E aí, quando a gente analisa Daniel capítulo 7, numa visão, numa perspectiva divina, o leão, Império Babilônico. O urso, Império Medo-Persa. Leopardo, Império Greco-Macedônico, com 4 asas, porque seria um tempo curto. E com 4 cabeças, porque seria dividido em 4 generais. Os Seleucidas, sim, os Ptolomeus, Macedônicos, a Ásia Menor ali, né? E depois desses 3 animais, Daniel recebe a revelação de Deus que um animal terrível com dentes de ferro. Esses dentes de ferro é o Império Romano. Depois sobressai 10 pontas. Essas 10 pontas são nações gentias. E dentre essas 10 pontas, uma ponta pequena, com olhos como de homem, que falava coisas grandíssimas. Então, essas 10 nações são as nações que prepararão o anticristo. A pequena ponta é o próprio anticristo. E aí sim, a gente ajunta com capítulo 2, a pedra. Ela derruba todos esses reinos, que é o reino milenial, para o governo e a reedificação do tabernáculo de Davi. Muito bem, Bispo Hildo, o senhor faz seus comentários em 3 minutos e 20 segundos, se precisar. Muito bem. Eu concordo com você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quer seja ela do Antigo ou do Novo, quer seja ela de Cristo ou do Apocalipse. E eu não desmereço a Escritura do Apocalipse. Eu entendo que ela tem uma particularidade. Ela é, por ser literatura apocalíptica, cheia de simbolismo, de significado, de relevância. E esse simbolismo é melhor interpretado à luz das próprias palavras de Cristo. O que eu acho que aí seria incorrer numa incoerência, seria querer interpretar a ferro e fogo uma literatura cheia de figuras de linguagem como o Apocalipse, de maneira literal, e quando se trata da palavra de Cristo, que diz que o meu reino não vem de maneira física, mas o meu reino nem vai dizer que está aqui ou ali, mas o meu reino está no meio de vós, você
como pastor, como uma pessoa que eu tenho certeza é uma pessoa muito sincera, um filho de Deus, de repente, esse texto, essas palavras são claras de Cristo, que foram dirigidas à igreja, que ali não tem nenhuma figura de linguagem, não tem 1000, não tem, sabe, esses números que no livro de Apocalipse aparecem, repetidos números sempre com significado. Quando chega nessas palavras de Cristo, por que você não as interpreta de modo literal? Porque elas precisam ser interpretadas de modo figurado. Quando Cristo disse que o seu reino não era desse mundo, quando Cristo disse, e a respeito de Daniel capítulo 2, veja, nos dias desse quarto império, que você disse talvez não seja, mas ali fica bem claro, sempre ele faz alusão a 4 impérios na sequência, como você bem colocou, Deus citaria uma pedra sem auxílio de mãos humanas, ou seja, é Cristo. Você não tem dúvida de que ele fale de Cristo e que Cristo tenha vindo nessa época. Então ele se chocou contra quem? Contra o Império Romano. Ele nasceu na época de um dos imperadores e diz que ele se choca, ele derruba e ele cresce. Ele é pequeno, mas ele vai crescendo a ponto de, à medida que rola, ir crescendo mais e mais. Veja, o caráter paulatino desse desenvolvimento da pedra que cresce e toma conta de todo o planeta. Isso não concorda com as parábolas de Jesus, como o reino de Deus é semelhante a uma pequena semente de mostarda que, uma vez plantada, germina, cresce e vai crescendo, também tem o seu desenvolvimento paulatino? Não é semelhante a tudo aquilo que a gente vê de ambiguidade, de algo heterodoxo, que tem joio no meio do trigo? O reino de Deus é descrito de forma que não caberia e não casa bem com um milênio futuro, porque aconteceria não de modo paulatino, viria de uma hora para outra, de uma tacada, de uma erupção. Cristo se apresentaria como o rei e governaria com vara de ferro. Então, o que eu vejo, todas as parábolas, todas essas passagens de Jesus, concordando com as de Daniel, mostrando o reino de Deus aqui e agora, num desenvolvimento paulatino, e nós, como agentes do reino de Deus, com o seu Espírito. Cristo é o cabeça, nós o corpo está aqui, Cristo reina e essa virtude do reino se expande. Obrigado, Bispo. Última pergunta do professor Ernesto Yazulaitis. Bem, antes da minha pergunta, é claro que eu trafego pelas palavras de Jesus. Capítulo 24, Jesus fala que ele vai aparecer, o sinal da vinda dele vai ser aparecida como um relâmpago, todos vão ver. E isso corrobora também com Zacarias capítulo 12, que a casa de Davi vai se lamentar e verão que traspassaram exatamente o Messias que eles rejeitaram. Apocalipse capítulo 19 fala que Jesus vem na batalha do Armagedon para defender Israel. Aquilo é literal, aquilo não é simbólico. E ora, se ele vem num cavalo branco, vestido de branco, com a veste salpicada de sangue, na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os exércitos o seguem, e com a espada da sua boca ele derrota todas as nações. Isso tem completamente lógica com as profecias de Daniel, que fala exatamente a respeito desta pedra. E se o reino de Jesus é paulatino? Claro que é. Jesus, ele veio na sua primeira vinda, ele foi assunto aos céus, disse que viria o Consolador para nos ajudar. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58, fala do arrebatamento da igreja. O próprio Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17, fala também do arrebatamento da igreja. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, ele fala do anticristo. Ou seja, está recheado de palavra a respeito dessas programações de Deus para que ele cumpra tudo efetivamente na sua plenitude. Minha pergunta, seguindo essa linha de raciocínio, né? As cartas, as 7 igrejas, Jesus falando a respeito da vara de ferro, o próprio Jesus fala para os apóstolos que eles iriam reger as nações, as 12 tribos de Israel. Ali está falando do restabelecimento do tabernáculo de Davi na sua totalidade, porque é 12 tribos de Israel. Então, minha pergunta é a seguinte: como se entender
Ezequiel capítulo 40 a 46, que ele fala exatamente da restauração de templo e está fazendo alusão a um milênio literal. Ezequiel capítulo 40 a 46, aquele templo, que templo é aquele? Isso é literal ou alegórico? Eu entendo que é literal. Bispo Hildo? Sim, aquele templo é a igreja, aquele templo é o corpo de Cristo, aquele templo é o próprio Cristo. Nós somos aqueles que são cheios do Espírito Santo, do altar, aquele rio que corre do templo lá, descrito por Ezequiel. Esse rio é o Espírito Santo. Esse rio é o Espírito Santo que nos leva, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo sopra ele para onde quer, essa correnteza do rio, e nós somos inundados por esse Espírito. O Espírito sobre nós foi derramado. Então, essa é a igreja viva, que ao se espalhar, né, para onde corre o rio? Por onde corre o rio, corre a vida. E por onde corre a igreja, e por onde corre o Evangelho, também corre a vida. Então, essa é uma alusão clara para mim. Tanto é que você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum texto que interprete aquelas descrições do templo, essas promessas do templo, de outra forma que não seja na igreja. Nós somos o templo. Quantas referências, pastor Ernesto e aqueles que nos ouvem, nós temos no Novo Testamento a respeito de templo, né? A gente vai para todas elas são referências à igreja como templo, ao Cristo como templo, ao Deus como o próprio templo, né? E eu vejo o seguinte, o autor de Hebreus diz que o templo e todos os cerimoniais eram coisas alegóricas. No Antigo Testamento ele diz que eles apontavam, que eles exatamente apontavam para uma realidade que, segundo o autor de Hebreus, se cumpre em Cristo e na igreja. De modo que aquilo que já encontrou perfeito cumprimento não pode voltar para a alegoria, não pode voltar para aquilo que ele chama de sombra, de figura de linguagem. Se nós, como igreja, somos o cumprimento de tudo aquilo que templo significava e apontava, se Deus hoje não habita em templos construídos por mãos humanas, por que é que temos esperança de um templo ser reconstruído para cumprir profecia se a declaração já foi dada lá em Atos? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Deus habita em nós. Nós somos o templo de Cristo. Então, por isso a questão de adoração não é nem aqui, nem lá, nem templo construído por mãos humanas. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso para mim é tão claro, é tão evidente, é tão forte, é tão contundente que eu tenho dificuldade de compreender como é que as pessoas enxergam diferente. Porque quem é que devia estar interpretando o Antigo Testamento? Não é Cristo? Quem devia estar interpretando o Antigo Testamento? Não são os apóstolos? O que eles disseram a respeito de templo? Então temos toda essa realidade e todo esse cumprimento em Cristo e na sua igreja. Obrigado, bispo. 3 minutos para o senhor fazer seu último comentário, professor. Obrigado, bispo Hildo. Assim como o bispo fez o comentário que não entende como que se pensam diferente, eu também não entendo. Por que pensar diferente a respeito de um milênio governado por Cristo, literal? Para mim é um privilégio ter a presença de Jesus restaurando o tabernáculo de Davi, as 12 tribos, os judeus levando sacrifícios, outras nações onde tem muitos registros no Antigo Testamento, Amós, Isaías, capítulo 65, não haverá mais nela, versículo 20, né? Criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Que coisa maravilhosa você estar sob a égide do governo perfeito de Cristo. Por que eu não entender 1000 anos literal? Para mim é um privilégio. E a igreja estar com Cristo, vendo e participando das decisões de Cristo nesses 1000 anos, que restabelecerá sim as alianças na sua completude, aliança abraâmica. Deus disse para Abraão que ele possuiria a terra de Canaã.
Aliança Palestina, Jerusalém. A gente está vendo todas essas questões de a briga por Jerusalém. No milênio, Jerusalém será dos judeus, conforme a promessa de Deus para Abraão. A aliança davídica, que inclusive Jeremias, capítulo 33, versículos 14 e 16, ele diz que brotaria de Davi um renovo de justiça, onde Judá seria salvo, e Jerusalém habitaria segura. Hoje Jerusalém não está segura, no milênio estará segura. É a plenitude de todas as promessas de Deus para Israel. A igreja é um plano específico, mais abrangente, porque a igreja foi planejada antes da fundação do mundo, mas ainda os israelitas precisam de alguns cumprimentos, senão as palavras, as profecias estariam invalidadas. Então, a minha surpresa é: qual a dificuldade de você viver 1000 anos aqui na Terra com Cristo? Para mim é um privilégio, e eu creio que a igreja estará sendo partícipe das decisões de Cristo aqui no milênio literal. Muito bem. Com isso nós terminamos o programa, nosso tempo está completamente esgotado. Agradeço ao Bispo José Eudo Melo, da Igreja Metodista Livre, ao professor Ernesto Jassulates, do Ministério Belém, lá da Assembleia de Deus, e da FAESP. E o contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Você pode tirar suas dúvidas e fazer convites por ali, tá bom? Quem ganhou o brinde da grade foi a Patrícia Duarte, de Goiânia, em Goiás. Parabéns, a gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.